A gente continua no assunto sobre esse novo aumento nos preços dos combustíveis. Vamos conversar agora com o professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP, Hildo Luiz Sauer. Eu agradeço aqui sua participação nesse dia em que a gente tem uma notícia de aumento pouco depois que foi impedida e abafada, pelo menos, uma greve de caminhoneiros que poderia trazer exatamente problemas para todo o país, por causa do preço do diesel. Então eu pergunto ao senhor, esse aumento do preço dos combustíveis, ele está respondendo ao mercado internacional, essa política de preços que é a que vigora hoje para a Petrobras, mas veio num bom momento? Veja, a situação dos combustíveis no Brasil tem sido objeto de polêmica há décadas, desde a reforma da Constituição em 95 e depois a lei da política energética de 97, o alinhamento dos preços dos derivados de petróleo com o mercado internacional consta da lei, mas ela tem sido praticada nem sempre, especialmente em 2011, 12 até 14, houve um aprofundamento dos preços em relação ao mercado internacional. É claro que a história brasileira na área de energia em geral está vinculada a uma política pública de preços que, no passado, tem contribuído muito para o processo de urbanização e industrialização. Primeiro, havia a equalização dos preços dos derivados da energia elétrica no Brasil inteiro, e isso nos governos militares. Com a liberalização iniciada em 95 e praticada a partir de 97, os preços mudaram, tanto na energia elétrica quanto no setor de petróleo. É evidente que é preciso lembrar que hoje o preço do petróleo ainda está um pouco abaixo dos $60 o barril e que o preço-alvo da OPEP é elevá-lo entre $60 e $80. Então, isso é algo para o futuro. É também preciso lembrar hoje que em torno da metade é o preço do combustível em si, ex-refinaria ou na entrada do ponto de importação. Ele praticamente dobra. Os custos variam de estado a estado, porque o ICMS é diferente, mas tem o PIS/COFINS, tem a logística de transporte, tem a mistura do biodiesel, que no Brasil está se tornando um peso elevado, porque ele é bem mais caro do que o petróleo convencional, e a mistura do etanol na gasolina, à margem dos distribuidores. Com isso, em geral, o preço que a Petrobras, o importador, pratica na internalização para o Brasil ou na produção na refinaria, acaba dobrando até o consumidor. E nós sabemos que o Brasil, ao longo da sua história, construiu uma matriz energética e de transportes dependente do diesel para o transporte urbano de passageiros, de pessoas, não ao transporte público como de metrôs ou outros de mais alta qualidade, especialmente a carga rodoviária. O Brasil depende disso, ao invés de ter ferrovias para as cargas cargas de elevado peso e de longa distância, ao contrário de outros países como os da América do Norte, especialmente Estados Unidos, Canadá e a Europa e mesmo na Ásia. De maneira que este quadro não está confortável para os transportadores. Há uma pressão política, todos se lembram dos episódios recentes da greve dos caminhoneiros, que aliás esteve na base de um dos impulsos que levaram o atual governo ao poder, e o governo agora está, de um lado, acendendo a vela, a sua lealdade histórica ao neoliberalismo, de praticar os preços internacionais para aumentar, como manda a lei, mas para aumentar os lucros dos acionistas, lembrando que 33% da Petrobras são vendidos na Bolsa de Nova York, e, de outro lado, fazendo acenos aos grupos de interesse que querem preços mais baixos, como agora os caminhoneiros, e como também, historicamente, têm sido os consumidores residenciais de GLP. De maneira que essa equação está sendo difícil de equilibrar. De um lado, o discurso para esses públicos de interesse, e, de outro lado, a prática da lealdade com os acionistas. Porque a Petrobras tem estado historicamente, e o petróleo, no centro de uma disputa por três grandes grupos de interesse. De um lado, os acionistas que querem o preço internacional e que tudo vire lucro, que todo o petróleo brasileiro vire lucro para os acionistas. Do outro lado, tem os consumidores internos que preferiam um preço mais baixo
para poder aliviar a situação de penúria econômica e da crise que está ocorrendo atualmente. E há um terceiro grupo que, na verdade, está mais ausente desses debates, porque não está bem representado nem no Congresso, nem na sociedade, que são os donos do petróleo. Pela Constituição, o petróleo brasileiro pertence ao povo brasileiro. E há muitos grupos, especialmente acadêmicos, como nós aqui, entendemos que sim, praticar preço internacional é algo razoável, desde que a diferença entre o custo de produzir o petróleo e refiná-lo e o preço que ele atinge vá para atender prioridades sociais. Afinal, se o povo é dono do petróleo pela Constituição, esse excedente enorme que chega hoje a cerca de... Nós produzimos um pouco mais de 1 bilhão de barris por ano, o custo direto, só capital e trabalho, é menos de $10, o preço está quase $60, é um excedente de $50 por barril. Mais de 1 bilhão de barris por ano são mais de 50 bilhões de dólares, cerca de 250 bilhões de reais, que poderiam ir para educação pública, saúde pública, infraestrutura, previdência social e tudo mais que interessa à população. Então, nesse entrechoque desses três grupos de interesse, tem prevalecido a ótica do ministro da Economia, sua política liberalizante, de favorecer os acionistas, esquecendo-se completamente do compromisso de longo prazo, que o petróleo é um recurso exaurível, que há um esforço enorme para promover a transição energética e diminuir a dependência do petróleo no mundo. Então, esse recurso, hoje, atualmente, cerca de 250 bilhões de reais, poderia financiar os programas de mudança do país para ser um país, para promover a transição energética, ciência e tecnologia, investir na educação pública, saúde pública, mais carente do que nunca agora com a Covid, e a crise como um todo. Ciência, tecnologia e infraestrutura. Nada disso está sendo feito porque a lealdade absoluta deste governo tem sido com os acionistas e, eventualmente, com os consumidores. É preciso lembrar que uma parte grande da população não tem carro, anda de ônibus ou anda a pé. Então, esse conflito não está sendo resolvido. Aliás, lamentavelmente, nem nos governos ditos populares, de 2003 para cá, até 2015, 2016, essa equação também não foi resolvida.